Fala pessoal, estamos de volta. Então, conforme prometido, eu vou tentar hoje explicar aqui para vocês, tá, de uma maneira assim intuitiva, a diferença entre calor e temperatura, tá? Sem entrar muito ainda a fundo na questão matemática, no formalismo físico envolvido nisso, tá? Então, a nossa ideia hoje é se apropriar das noções fundamentais que diferenciam essas duas grandezas, tá bom? Então a gente vai começar aqui falando, lembrando lá do ensino fundamental, né, sobre os estados da matéria. Como exemplo, vamos pegar aqui a água, né? A gente aprendeu que a água, em seu estado sólido, tá? Ela tem aqui uma estrutura cristalina, né? Temos aqui ó, a molécula de água, esse vermelhinho aqui seria o átomo de oxigênio, tá? E os dois branquinhos ao lado de cada molécula dessa está representando o hidrogênio, tá? Então, a gente aprendeu, né, que as moléculas de água formam uma estrutura desse tipo aqui, devido à atração, né, entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra, tá? Formam uma estrutura cristalina, as moléculas ficam bem organizadas, né, formando esse sólido. Estão bem firmes, bem rígidas. Agora, no estado líquido, elas já estão mais soltas para se moverem, né? Tem um certo movimento, você vê aqui, ó, moléculas aqui passando umas sobre as outras, né? E tudo mais. Já no estado gasoso, essas moléculas estão bem afastadas, tá? Estão bem agitadas, elas não têm uma atração muito forte umas pelas outras, tá? Fica um sistema disperso. Esse sistema estará tão bagunçado, tão espalhado, quanto o tamanho do recipiente permitir, tá bom? Então, esses essencialmente são os três estados da matéria, né? O sólido, o líquido e o gasoso, tá? Isso vale para outras moléculas também, não é só para a água, né? A gente tem aqui o oxigênio sólido, oxigênio líquido, gasoso, né? Temos aqui outros exemplos, tá bom? Então, o que diferencia em termos macroscópicos, né, essencialmente, ou melhor, em termos microscópicos, essencialmente é essa arrumação, essa interação entre as moléculas do seu sistema, tá ok? Bem, vamos lá. Vamos partir de um bloquinho de gelo, tá? Esse aqui é o nosso bloquinho de gelo. Água no estado sólido, tá? Eu vou pegar essa água, esse gelo, né? E, digamos, ligar um fogareiro. Vou aquecer esse sistema. Vou botar aqui ó, um foguinho. Repara ali em cima que tem um termômetro, tá? O que esses números significam e essa unidade K não nos interessa, mas você pode entender como uma noção intuitiva de temperatura, tá? Eu vou aquecer o sistema. Estou aquecendo, 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 tá? Repara que o sistema vai ficando cada vez menos coeso conforme eu vou esquentando. E as molequinhas, ó, as moléculas estão ficando bem agitadas. Estão se agitando, 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 cada vez mais. Até que chega um momento que elas começam, inclusive, a escapar. Olha aqui, ó, essa daqui já escapou. Aqui escapou daquele conjunto ali coeso, ó, tá? Elas estão muito agitadas, tá bom? Eu dei bastante energia para esse sistema. Se eu continuar aquecendo, continuar fornecendo energia, tá? Esse sistema de sólido vai passar pelo estado líquido e vai chegar em determinado momento ao estado gasoso, ok? Aqui é a situação onde você tem mais energia envolvida, tá? Onde as moléculas estão mais agitadas.
No estado líquido, elas estão no meio termo, tá? Não tem uma ligação muito forte, elas estão mais ou menos agitadas, digamos assim. E no estado sólido, elas seria o estado em que elas têm menos energia, tá? Porque elas mantêm ainda essa estrutura, tá bom? Cristalina da matéria, tá? Então, olha só, vou definir para vocês temperatura. A temperatura é justamente uma medida desse estado de agitação das moléculas. Ó. Quanto mais agitado, né, quanto mais energia tem o meu sistema, maior é a temperatura. Esse termômetro aqui, ó, esse número, está indicando a temperatura do sistema. Conforme eu dou energia para ele, as moléculas ficam mais agitadas, elas têm mais energia, elas vibram mais, elas batem umas nas outras com mais força, com mais velocidade, com mais frequência, ok? E isso faz com que elas se dispersem, tá? E mudem eventualmente de estado de agregação. Os estados de agregação são esses, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? Aí vem a pergunta: há um estado onde a energia é máxima? Ora, é fácil de perceber que, virtualmente, não tem um limite superior. Eu posso fornecer energia para esse sistema aqui indefinidamente. E a minha temperatura ali, né, a energia média de agitação das moléculas, das partículas que compõem a matéria, pode aumentar indefinidamente, tá bom? Mas o inverso não é verdadeiro. Sendo a temperatura uma medida do estado de agitação, do estado de energia do seu sistema, eu posso eventualmente, né, retirar todo o movimento desse sistema. Eu vou passar aqui, só para diminuir a temperatura, passar aqui para o estado sólido, só para ficar mais rápido. Líquido, ó, estão se movendo menos. Estado sólido. Você pode pensar, bem, no estado sólido não tem energia. Tem sim, olha aqui, ó. Elas estão se movendo de alguma forma. Ainda há vibração desse sistema. Então, eu vou tirar a energia dele. Vou resfriar, ó. Olha lá a temperatura, está caindo. Observe o que acontece com as partículas conforme aquela temperatura cai. Elas vão vibrando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Até que vai chegar em um limite ideal que, eventualmente, o estado de movimento dessas partículas é zero. Elas não teriam energia nenhuma de vibração, ok? Aqui a gente não vai conseguir chegar, né? Mas olha só, observe bem, não estão mais se movendo. Mas olha a temperatura, está ali marcando 1, né? Se eu olhar esse sistema um pouco mais de perto, a gente não vai conseguir visualizar aqui, mas você vai ver que os elétrons em torno de cada átomo continuam se movendo. Então, ainda tem uma certa vibração, uma certa energia, tá? Então, o estado no qual não há nenhum movimento, a gente não vai conseguir atingir, ok? Esse estado onde não há nenhum movimento é o que a gente chama de temperatura zero. É o zero absoluto, tá? A temperatura de 0 Kelvin, que a gente vai ver mais à frente, é chamada de zero absoluto. Aqui é uma escala absoluta de temperatura. Absoluto porque eu estou medindo de maneira assim, digamos, diretamente o estado de movimento das partículas que compõem a matéria, tá? Conforme o estado de movimento vai aumentando, a temperatura absoluta também vai aumentando, tá? E as partículas vão se movendo mais, vão vibrando mais. Conforme o movimento diminui, a temperatura também diminui. Tá bom, gente? Isso é
temperatura. Não existe um limite superior, mas existe um limite inferior teórico, inatingível na prática, tá? Que seria o zero. Nenhum movimento. Nadinha, nadinha, nadinha. Tá bom? Bem, isso é temperatura, ok? Tem outras variáveis aí envolvidas também na temperatura, mas com temperatura, acho que não está no momento ainda da gente falar. A gente pode falar sobre pressão, volume, né? Mas não vamos falar disso por enquanto, tá? Agora eu vou ilustrar para vocês o seguinte, questão de calor. Então a gente já entendeu o que é temperatura, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês calor. Vamos supor que eu tenho aqui um bloquinho de ferro, um tijolo, um pote d'água e um pote de azeite, tá? Cada um desses sistemas tem uma certa quantidade de energia, tá bom? Lembra, eles são feitos de matéria. E matéria, né, assim como a gente viu aqui na outra simulação, tá? A matéria é formada por partículas e essas partículas se movem, tem vibração e tudo mais, tem energia, tá bom? Energia. Então, vou representar aqui essa energia através desses bloquinhos aqui, ó. Não sei se dá para enxergar, um bloquinho com a letra E, de energia. Essa é a quantidade de energia que cada um desses sistemas tem, tá? Suponhamos, vou pegar aqui, por exemplo, que eu vou aquecer esse pote de água aqui. Vou aquecer o pote de água, tá? Ele tem uma certa quantidade de energia. O que acontece se eu aquecer esse pote de água? Olha, estou aquecendo aqui, ali vai ganhando energia, né? As moléculas ali dentro, né, as partículas de água, vão ficando com um estado de agitação cada vez maior. Eu estou aumentando a temperatura, correto? Então, eu vou aumentando a temperatura. Deixa eu botar aqui um termômetrozinho, tá? E olha só, perdeu energia, né? Apaguei aqui, ó. Eu vou aumentando, aumentando, vou esquentar bastante, ó. Vamos ver o que acontece. Ó, começou a ferver. Começou a ferver, tá? Eu estou transferindo energia. Repara, a essa energia que eu estou transferindo para a água, olha só o bloquinho saindo do fogo e indo para o potinho de água. Esse bloquinho é um bloquinho de energia, né? Eu estou jogando energia aqui do fogo para a água. A esta transferência de energia, nós damos o nome de calor. Cuidado, a água não tem calor, ela tem energia, tá? Tem energia. Mas quando ela entra em contato térmico com outro corpo, estou supondo aqui, ó, esse aquecedor é um corpo e o potinho de água é outro corpo. Vou resfriar aqui, ó, dois corpos, gelo e água. Ó. São dois corpos. Repara, a energia está sendo transferida de quem agora? A água estava bem quente, né? Estava numa temperatura elevada. Aí eu botei um pouquinho de gelo e agora a energia está fluindo da água para o gelo. Concorda? Parou um pouquinho porque a temperatura já está atingindo um equilíbrio. Ó. Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, para de ter uma transferência líquida entre um corpo e outro, uma transferência de energia. Tá? Essa energia é transferida sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Repara, esses bloquinhos sendo transferidos, nós damos o nome de calor, tá bom? Então, isso é calor, é transferência de energia. Calor e energia, essencialmente, tá? Eles têm a mesma dimensão, essencialmente são a mesma grandeza, né? A gente pode dizer assim, mas há uma diferença sutil. Nós damos o nome de calor quando a energia está sendo transferida, ok? A mesma forma acontece aqui
Ó, eu posso botar aqui o ferro e o tijolo, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o ferro bem quentão, quer dizer, vou aumentar bastante a quantidade de energia, a energia interna, né? Seja lá o que isso signifique, mas intuitivamente eu imagino que você compreenda. Estou aumentando a energia interna desse bloco de ferro, ó. Estou fornecendo a ele bastante energia, tá? Olha só, o ferro, ele está numa temperatura bem elevada. Aqui, ó, olha só a temperatura do ferro ó, lá em cima, enquanto que a temperatura do tijolo está baixinha, ó, tá bom? Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse tijolo e colocar aqui em contato com o ferro. Olha o que acontece. Eu tenho agora dois corpos, tá? Em contato térmico e um foi transferindo energia para o outro. Até que, olha aqui, ó, a temperatura de um ficou igualzinha à temperatura do outro, tá? Vou fazer isso de novo. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou resfriar o ferro bastante, deixar o ferro bem frio, bem frio, bem frio, tá? O tijolo eu vou deixar bem quentão, dá bastante energia para ele, ó. Temperatura alta. Repara, gente, eu estou falando quente e frio, mas quente e frio é uma coisa pura e simplesmente é, é informal o quente e frio, tá? Não tem nenhum significado físico, tá? O que tem é temperatura alta e temperatura baixa. Não tem quente e frio, ok? Então, olha só, deixei aqui. Ferro, temperatura baixinha, tijolo, temperatura alta. Quando eu colocar os dois em contato, o que vai acontecer? Ó, vai acontecer do tijolo transferir energia para o ferro, ao mesmo tempo que ele reduz a sua temperatura, enquanto o ferro aumenta de temperatura, né? Foi bem rapidinho, não deu nem para perceber, né? Vou fazer de novo. Por que que esse processo acontece? Esse processo acontece porque o calor ele flui espontaneamente, tá? Dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura, tá? Quando dois corpos entram em contato térmico, né, se estabelece alguma forma de comunicação entre esses corpos, aquele que tem maior temperatura vai transferir energia para o corpo que tem menor temperatura, tá? Essa energia sendo transferida, nós damos o nome de calor. Olha só o calor fluindo do tijolo para o ferro agora, quando estabeleceu o contato, ó. Olha o calor fluindo, ó, do tijolo para o ferro, temperatura do tijolo diminuindo, temperatura do ferro aumentando, até que eles vão atingir a mesma temperatura. Quando eles atingem a mesma temperatura, para de fluir calor, tá? Energia de um corpo para o outro. Digamos então que se estabeleceu um equilíbrio térmico entre os dois, tá bom? Isso é equilíbrio térmico. Os dois corpos estando à mesma temperatura. Tá bom, gente? Olha só, vou fazer uma coisinha legal aqui, ó. Eu vou colocar essa água bem quente, né? Novamente a gente usando esse linguajar, né? Botar água quente não faz sentido físico. Eu vou aumentar a temperatura da água, tá? Vou aumentar a temperatura bastante. Deixar ali a água fervendo, ó. Bastante energia. Daqui tem um limite, né? Eu vou tirar isso daqui porque tem um limite ali. Tá aqui no óleo, que o limite pro óleo é maior, né? Vou botar aqui, ó. Subindo lá a temperatura, olha o termômetro, ó. Subindo, subindo. Subi bastante.
Só lá no talo. E vou reduzir a temperatura do ferro, ó. Deixar o ferro bem frio. Frio, frio, frio. Vou dizer aqui, deixa eu aumentar. Pergunto, o que acontece se eu colocar aquele bloquinho de ferro dentro do pote de azeite? O azeite vai transferir a sua energia para o ferro. Olha só. Olha só a energia entrando ali ó, no ferro, tá vendo? Saindo do azeite e indo para o ferro. Foi bem rapidinho. Não sei se vocês perceberam. Ó. De novo. Olha só. Ferro, vou tirar a energia dele. Diminuindo a temperatura, reduzindo a temperatura. Reduzindo bastante. A gente pode até contar ali os bloquinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui no azeite, vou aumentar a energia interna, vou aumentar a temperatura do azeite. A gente vai ver mais para frente no quarto bimestre, tá? Que esses tijolinhos representam algo que a gente chama de energia interna, e essa energia interna é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, olha só, o ferro tem 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Quando eu colocar ali dentro, parte da energia do azeite vai ser transferida para o ferro, mas vai ser algo bem rápido, ó. Atenção, repara. O azeite transferiu energia para o ferro. Como consequência, o azeite reduziu sua temperatura e o ferro aumentou a sua temperatura, até que os dois ficassem, olha, exatamente na mesma temperatura, ferro e azeite. Estabeleceu-se o equilíbrio térmico entre os dois, tá? Então a gente diz que o calor fluiu do azeite para o ferro. Novamente, o ferro não tem calor, o azeite não tem calor. O que eles têm são energia. Ao se estabelecer um contato térmico entre os dois, existe a transferência de energia na forma de calor. Ok, pessoal? Então, eu espero que essas ilustrações tenham sido suficientes para demonstrar para vocês, né, de maneira informal, intuitiva, a diferença entre calor e temperatura, tá bom? E aí vocês podem fazer a primeira lista e agora é para entregar, se não me engano, até domingo, né? E a gente já se prepara para fazer a próxima, tá bom? Valeu, pessoal. Até.